Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Estamos aqui com a nossa segunda aula de mundo dos elétrons, tá? Essa gravação para o YouTube, para facilitar a nossa vida, tá? O link de acesso vai estar sempre dentro das aulas dos materiais, tá? É, bom, vou começar aqui compartilhando a nossa tela. Mundo dos elétrons, aula 2, modelos atômicos. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai começar a ver os principais modelos atômicos que houveram na história. Tá? E assim, como toda ciência, os modelos atômicos evoluíram, ou seja, mudaram. Em certas épocas, né, acreditava-se que um átomo tinha uma certa estrutura. E conforme o avanço da ciência, o passar dos anos, tá? Esse pensamento foi sendo aperfeiçoado, mudado, tá? E como tudo na ciência, o modelo atômico sofreu evoluções, ok? Então, tá. Primeiro, o que que é um modelo atômico, tá? O modelo atômico nada mais é do que uma teoria, tá? Uma teoria, algo teórico, para explicar a composição e o funcionamento da matéria, ou seja, explicar como os átomos são, que são constituídos, né? Se tem partículas, se não tem, se é divisível, se não é. E como toda teoria, né? Os modelos atômicos vão evoluir, certo? Ou seja, o pensamento vai evoluir conforme o passar dos anos. O primeiro estudo de modelo atômico, não um estudo, mas mais um pensamento, né? Um estudo que a ciência sugere, foi feito por Leucipo e por Demócrito, né? O primeiro estudo relevante, assim, na Grécia Antiga. Tá? E, e aqui a gente abstrai um pouco das definições de como a ciência é feita, tá? E parte mais para um pensamento um pouco filosófico. Né? Mas tem vital importância, porque, por exemplo, a nomenclatura do átomo é dessa época. Tá? Então, Leucipo e Demócrito vão sugerir ou vão pensar, né, que o átomo é a menor componente existente de toda a matéria. Então, o elemento químico é composto de átomos e o que for a menor pedaço que eu consigo dividir é o que eu vou chamar de átomo. Para eles, é impossível dividir o átomo. Tanto que a palavra átomo, tá? Ela tem origem no grego antigo, que significa não, tomo, divisão, né? Não divisível, algo que não pode ser cortado. Então, a própria palavra átomo, né, que nasce, né, desse pensamento filosófico grego, é influenciado, né, pelo que acreditava-se ser o modelo atômico na época, tá? Ou que acreditava-se ser o modelo de matéria. Tá? Átomo, não, tomo divisível ou divisão, não divisível, o que não pode dividir. Se não posso dividir mais, é a menor partícula, é o menor componente que constitui a matéria. A segunda, o segundo modelo atômico que a gente vai estudar é o modelo de Dalton, tá? E esse é o primeiro modelo baseado, mas como a ciência é feita até hoje. Tá? O modelo atômico de Dalton, ele vai se basear nos próprios filósofos gregos, tá? E só vai ser aperfeiçoado. Então, o que que Dalton vai falar?
1808, note que não é muito tempo atrás, 200 e poucos anos atrás, né? Ele vai propor o primeiro modelo atômico e vai falar o seguinte: átomo, o que que é átomo? É uma esfera pequenininha, pequena, tão pequena que eu não posso mais dividir, tá? Ou seja, indivisível, tá? Isso é importante. E diferente, além disso, maciça, né? Não oca. Ou seja, um átomo é algo maciço, é uma esfera maciça, tá? Que não tem, que é ocupado por matéria, né? E, e que não pode ser dividido, tá? E o principal, né? Além de ser indivisível, é que diferentes elementos químicos são formados por diferentes átomos. Então, por exemplo, vou pegar um apontador aqui, apontador, ó, o oxigênio seria formado por um tipo de esferinha, ou seja, por um átomo. O hidrogênio, que é outro elemento, por outro tipo de átomo. O nitrogênio, por outro tipo de átomo. Aqui as cores só representam, né, para representar a diferença. Diferenças não são meras cores. Mas o carbono seria representado por outro. Por aí vai, tá? O Dalton, a, as reações químicas são maneiras de unir, né, agrupar, certo? Separar ou rearranjar os átomos. Ou eu uno, ou separo, ou rearranjo. Então, isso que é para ele uma reação química, tá? Que é chamado, e esse modelo atômico de Dalton é chamado de modelo bola de bilhar, né? Esfera maciça, e a reação química é basicamente quando eu rearranjo, né? Uno, separo, tá? Aqui eu coloquei um gifzinho mostrando que seria uma reação química. Note que eu tenho algumas esferas, algumas bolas de bilhar unidas. Quando atingida pelo fogo da galinha, essas esferas, parte delas se separam, se unem a outras, tá? Ou seja, sofrem reagindo. Então, isso que o Dalton era uma reação química. Era dessa maneira que ele explicava a interação entre elementos químicos diferentes, tá? O nosso segundo modelo atômico, né, e esse é o último modelo de hoje, os outros modelos ficarão para as próximas aulas, é o modelo de Thomson, tá? Que surge em 1898, ou seja, quase um século depois do modelo de Dalton. Então, de 1808, quando Dalton formulou seu modelo atômico, para os dias de hoje, né, quase 40% desse tempo acreditou-se no modelo atômico de Dalton. Ou seja, a gente sabe, né, que, por exemplo, o átomo é constituído de partículas, a gente viu na primeira aula, mas essa ideia é totalmente recente. É do século é final do século XIX, né, 1800, mas é quase do início do século XX para cá, tá? Então, o que que vai falar o modelo atômico de Thomson, também conhecido como modelo de, né, pudim de passas? Thomson era um pesquisador inglês, tá? E ele vai derrubar a concepção, a principal contribuição do modelo atômico dele é que ele derruba a concepção de que o átomo é indivisível. Além disso, ele introduz, né, partículas ao modelo atômico. É, antes de explicar, eu vou passar um vídeo. Eu confesso que eu não sei como que vai ficar o som desse vídeo na gravação, né? Mas esse vídeo, ele tem no, no link do material, tá? Se vocês pegarem o material, tem o link, eu vou postar o vídeo, né, também como link à parte, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o vídeo. 2 minutinhos, eu vou ficar em silêncio. A primeira partícula subatômica foi descoberta a partir de uma curiosidade. Durante o século XIX,
Foram aperfeiçoadas técnicas que permitiram retirar cada vez mais gases do interior de ampolas de vidro, em tubos de propagação de raios no vácuo. Para entender o que acontecia com o tubo de raios catódicos de Crookes, Thomson decidiu aplicar uma corrente elétrica a uma ampola de vidro, com o maior vácuo possível. E os resultados foram surpreendentes. Foi detectada uma luminosidade que mudava conforme o vácuo no interior do tubo fosse cada vez maior. Era como se raios viajassem mais facilmente pelo vácuo, desde o cátodo negativo até o ânodo positivo. Foram chamados de raios catódicos porque emanavam do cátodo. E, de certa maneira, o tubo de raios catódicos foi a primeira lâmpada fluorescente produzida. Mas a que se devia aquele brilho? O que eram aqueles raios misteriosos? A resposta para essas perguntas mudaria um pouco. Em 1897, enquanto a Rainha Vitória celebrava 60 anos no poder, o acontecimento mais importante que mudaria a história da humanidade seriam os experimentos de J.J. Thomson. Em um de seus experimentos, Thomson modifica um tubo de raio, perfura o ânodo para deixar passar um feixe de raios catódicos. Introduz duas placas que se carregam eletricamente e marca um extremo oposto do tubo para poder medir os desvios de trajetória dos raios. Quando a corrente elétrica é estabelecida, observa-se que o feixe de raios catódicos se propaga em linha reta, até o extremo oposto, marcado. Então, as placas são eletrizadas e se observa como o feixe de raios catódicos faz uma curva. Quanto maior o campo elétrico produzido pelas placas, mais acentuada será a curvatura do feixe de raios catódicos. E se invertermos a polaridade do campo elétrico, a curvatura do feixe de raios se inverte também. Alterando os metais que compõem o cátodo, o teste realizado obtém os mesmos resultados. Mas de que são feitos os raios que se observam? Que características elétricas eles têm? As características elétricas dele vêm dos materiais que são usados no cátodo. Então, o que Thomson acabou de descobrir? Por que é tão importante? Thomson, na verdade, acaba de descobrir os elétrons. E os átomos não são a menor porção da matéria. Tá? Então, de maneira resumida, acho que o vídeo explica muito bem, mas de maneira resumida, o Thomson, com o experimento dele, ao atravessar um feixe de elétrons, né, submetido a um campo elétrico, né, ele não sabia, óbvio, que era um feixe de elétrons, mas ao atravessar, né, esse ente misterioso, por enquanto, né, porque ele só atribui a carga, pois, mas ao atravessar, né, é, esse feixe por um campo elétrico, esse feixe sofre um desvio. Isso indica que há carga nesse feixe, tá? E se eu inverter a polaridade, o desvio também inverte. Ou seja, eles sentem sempre atração por o mesmo polo e repulsão para o outro mesmo polo. Tudo bem? E Thomson fez observação, né, que esse feixe sempre desviava no sentido da placa positiva, certo? Já se conhecia na parte elétrica, no campo elétrico, a natureza positiva e negativa do campo elétrico, tá? Uma diferença de potencial. E não se conhecia a constituição, né, dos átomos. Só que ele falou e pensou, ele, né, com o seu experimento, ele propôs a seguinte teoria. Existe, então, uma entidade negativa, que está sendo atraída sempre pela placa positiva. E ele deu o nome dessa entidade negativa, né, essas emissões que possuem uma carga negativa, essa carga negativa era devido a uma partícula dos átomos. A partícula dos átomos, opa, primeiro, os átomos não são indivisíveis. Eles possuem partículas menores. Segundo, essa partícula é negativa. Então, são duas coisas que ele descobre de uma vez só. Na verdade, ele descobriu os elétrons, né, as cargas negativas. E, como consequência, o átomo não é divisível, certo? Afinal, se o átomo fosse divisível,
né? Se ele fosse indivisível, não teria, né, essa carga negativa. Thomson chama essas partículas negativas de elétrons e propõe o seguinte modelo atômico, tá? Cargas positivas e cargas negativas se encontram em equilíbrio, mas a carga negativa está incrustada na esfera que é positiva, tá? Como se fosse um doce inglês, tá? Por isso que sim, né? Não é um doce que a gente está acostumado, chamado pudim de passas. Então, o que é o pudim de passas? Imagina um pudim cheio de uva passa, tá? A parte do pudim é a parte antiga, que a gente chamava de átomo, que era neutra, agora é uma esfera positiva, incrustada de carga negativa, que são os elétrons, tá? Que no caso do doce são as passas. Aqui tem um link para o experimento de Thomson, né? Tá nos materiais. E com isso a gente termina a nossa segunda aula. Não esqueçam de responder o questionário, é importante. Não podem, pela presença de vocês, tá? Que principalmente a presença, então a resposta do questionário. A presença, eu vou fechar o questionário, né? É, a partir do momento que a gente já estiver caminhando de maneira uniforme com as aulas, eu sempre vou fechar esse questionário. Não sei quantos dias depois da aula postar, tá? Mas não deixem de responder o questionário e a gente se vê na próxima aula, na aula 3. Um abraço a todos, né? E até mais. Tchau, tchau, gente.